fui no Nordeste, comecei a atuar no Nordeste clandestinamente e fui preso também, fui preso em Olinda em 1970, em março, e lá eu fui preso e fui torturado na praça pública. Fui preso e depois dependuraram pelos braços, pelas pernas, suspenso e levei chute nas costelas, quebraram uma costela. Depois eu fui levado para o quartel da Polícia Militar e depois para o Departamento de Política e Social. Lá eu fui torturado durante alguns dias. Sofri choque, afogamento, pau de arara, pontapé, cacetete, dependurado por algemas, enfim, afogamento, todos os tipos de tortura eu sofri. Não todos, porque o Brasil inventou outros tipos que lá não tinha ainda. E eu sobrevivi porque fui preso ainda no DPPS. Se eu tivesse sido preso 8 meses depois, um pouco mais, certamente eu não estaria vivo, porque passou a se prender e torturar no quartel do Exército dentro de Recife. Aí eles estavam matando já quase todo mundo. Então eu escapei. Bom, fui preso, fui condenado, fui julgado, fui condenado a 94 anos e 8 meses. Vários processos. Os direitos políticos meus foram cassados por 60 anos. Portanto, teoricamente, se não houvesse anistia, eu já estava sem direitos políticos. Fiquei 10 anos, durante os 10 anos nós continuamos lutando. Fizemos greve de fome, fizemos manifesto, temos livros, depois vão deixar aqui com vocês, quem escreveu também dentro da cadeia. Então nós continuamos a luta. É uma situação difícil, 10 anos de prisão, um tempo muito longo. E nesse tempo, os artistas intelectuais foram perseguidos e eles estavam também na luta. Portanto, professores, estudantes, artistas intelectuais, operários, camponeses estavam lutando também, de maneira difícil, porque qualquer hora prendiam um e matavam e desapareciam. O Espírito Santo tem 6 desaparecidos políticos, 6. 2 de Nova Venécia, 2 de Santa Teresa, um de Calçado e um de Muniz Freire. São desaparecidos políticos, ninguém sabe onde eles se encontram. E no Brasil tem um número muito grande de pessoas desaparecidas políticas. Hoje tem a Comissão da Verdade que está apurando, que se localiza onde é que estão essas pessoas. Imagine, Santa Cruz, uma pessoa lá de Pernambuco, ela tem 104 anos, 104 anos. Ela tem uns quase 40 anos, tem quase 40 anos que ela mantém a mesma fechadura e a mesma chave, esperando que um dia o seu filho volte. Imagine uma mãe, já nessa idade, ela fala, eu quero viver para ver se um dia meu filho volta. Mas ela já tem uma certa noção que o filho dela foi morto pela ditadura. Mas ela tem um sonho, como não achou nenhum corpo. Ela disse, pelo menos um corpo eu queria achar para enterrar o meu filho. E essa ditadura, eu vou recomendar a vocês a leitura de um livro chamado Memória de uma Guerra Suja, de um delegado aqui de Mantena. Esse delegado é Cláudio Guerra. Eu vim de Brasília conversar com ele. Eu era secretário nacional de Direitos Humanos lá com o Lula e recebi um convite. Ele falou que queria conversar comigo. Estava preso em Viana e queria conversar comigo. E falar, como é que você foi preso, foi torturado, vai conversar com uma pessoa dessa? A gente precisa manter sempre o diálogo. Eu vim, conversei com ele na prisão. Ele falou, eu quero revelar algumas coisas. Eu perguntei as coisas, ele ia falando, eu fui vendo que tinha consistência. Se ele falou que queria revelar, falei, seria bom você fazer um depoimento, uma hora transformar num livro. Ele topou. Aí o Rogério Medeiros, junto com Marcelo Neto, fizeram esse livro, Memória de uma Guerra Suja. Para citar alguma coisa nessa data, ele revela que ele, pessoalmente, nós não pedimos que ele falasse o que eu ouvi dizer, o que ele fez. Ele disse, está no livro, por isso seria bom para ter esse livro aqui. Ele disse, eu pessoalmente levei para ser cremado 12 corpos na usina de Gangaíba, uma usina de açúcar, tem aquele forno onde bota madeira para queimar, e ele foi jogado lá para desaparecer, para virar cinza e desaparecer. E ele falou, eu pessoalmente matei 2 pessoas, matou uma aqui, um Neves aqui em Minas Gerais, e matou também Ventania, o Aleixo era um trabalhador rural, muito competente, ficou preso, fiquei preso com ele um período, como eu fiquei 10 anos, ele foi solto e continuou na luta. E ele foi levado para matar esse Ventania. Então, só ele disse isso. E falou outras coisas de outras mortes. Falou também de empresário que dava dinheiro, né? E foi citado Camilo Cola como uma das pessoas que dava dinheiro para a repressão, prender e matar pessoas.
Os jornais que vocês conhecem hoje, o Globo, a Folha, o Estadão, todos esses jornais apoiaram a ditadura, ajudaram na conspiração, montaram faixas, o perigo do comunismo, mas a impressão que o comunismo ia chegar amanhã. E o Partido Comunista era muito pequeno, era um partido pequeno, não tinha nenhuma força para fazer coisas nesse aspecto. Mas eles criaram esse clima para evitar que houvesse reforma agrária, para que houvesse reforma urbana, para impedir que as empresas estrangeiras controlassem o nosso país. Então foi feito um golpe e esse golpe durou 21 anos. Durante esse período, eu disse, a questão dos sequestros, mataram um número muito grande de pessoas. Tem lugar que às vezes levavam a mãe levar o filho para ser torturado na frente da mãe. E teve mulheres, hoje pela manhã chamaram a atenção para ver, as mulheres no período de tortura sofriam mais do que os homens. Porque vocês imaginam a pessoa ser sequestrada sem saber onde está, onde vai parar, e de uma hora para outra ser botado num local de tortura, algemado, tirar a roupa do homem ou da mulher, tirar a roupa do homem no meio dos outros homens, a força é uma coisa terrível. É terrível. Agora imagine tirar a roupa da mulher. E das mulheres, além da tortura, estupravam as mulheres. E teve mulher que perdeu um filho na tortura. Mas várias mulheres abortaram na tortura. Sabia que a mulher estava grávida, continuava espancando e ela perdeu o filho. Aqui mesmo tem uma dentista, que é Laurinha. Ela perdeu o filho na tortura. Então a tortura foi um ato comum no Brasil. Era um período também de muita denúncia e delações. A universidade criou assessoria de segurança interna, mas no Banco do Brasil tinha, na Caixa Econômica, na Petrobras, na Vale do Rio Doce, nos Correios, enfim, todos esses lugares tinham essa assessoria de segurança interna que investigava a vida das pessoas e podia fazer que uma pessoa fosse presa ou desaparecesse. Teoricamente, se estivéssemos hoje, primeiro não teria uma reunião dessa, seria mas eles teriam certamente criado aqui uma assessoria de segurança interna dentro de uma escola como essa, onde, lamentavelmente, podia conseguir um aluno, podia conseguir um professor, podia ser um funcionário que servisse de delator dos seus companheiros. E a delação passava que alguém dissesse qualquer coisa, o professor fulano de tal está envolvido, trouxe um livro diferente para a gente ler. Esse professor podia ser preso. Lá pela Santa, o estudante está querendo organizar o Grêmio, organiza o Grêmio aqui, gente, pelo amor de Deus, faça o esforço, organiza um Grêmio. O estudante podia dizer, olha, a aluna tal, o aluno tal está querendo organizar o Grêmio. Essa pessoa podia ser presa, podia ser torturada, podia responder um processo. Isso era em todas as repartições que isso aconteceu. E Barra de São Francisco, novamente, tem uma característica. Uma vez tinha problemas aqui locais, de eleição de prefeituras, essas questões mais locais aqui. E um grupo político, não vou citar o nome, depois a gente fala com o professor de história, alguém denunciou, disse, fulano, ciclano e beltrano estão mandando dinheiro para o terrorista preso pelo terrorista, era eu, em Olinda. Não é verdade, ninguém mandou dinheiro, e muito menos as pessoas mandariam. Mas era uma denúncia. Essas pessoas foram presas e humilhadas aqui dentro de Barra de São Francisco. O único que participava da vida política de esquerda era José Cipriano, meu primo, que eu considero meu irmão. Era o único que era de fato de esquerda, estava participando. Os outros não, mas foram presos, foram humilhados e teoricamente podiam ter sido mortos. Então é verificar o clima em que existia. A sociedade foi ficando cada vez mais endurecida. A justiça brasileira sempre foi muito conservadora. Eu sempre repito para as pessoas, todos vocês deviam um dia, eu acho que eu faço até a sugestão na escola, pegar o processo do julgamento do Tiradentes. Tiradentes foi sequestrado, foi julgado e foi condenado ao enforcamento. Está na lei, está escrito, ao enforcamento, ao esquartejamento, cortar a cabeça, o braço, o pescoço.